a tabela periódica dos elementos químicos. Sem dúvida, quando a gente começa a estudar a tabela periódica, ficamos um pouco espantados com a quantidade de informações que ela contém. Hoje nós vamos focar em um grupo específico da tabela periódica, o grupo 16. Ou como são coletivamente conhecidos, os calcogênios. Daí você pode se perguntar, mas o que há de tão especial nesse grupo? Bom, é aqui que vamos encontrar o composto mais fedido do mundo, ou melhor, os compostos mais fedidos do mundo. Nós começamos com o oxigênio, onde encontramos substâncias extremamente importantes e também muito familiares. Em termos de mau cheiro, se a gente tivesse tipo um fedidômetro, um equipamento fictício que permite determinar o quanto fedido um composto é. Aqui a gente não ia conseguir nenhuma leitura com ele. A água, por exemplo, é uma combinação entre o oxigênio e o hidrogênio, um líquido que nós sabemos ser essencial à vida como a conhecemos. Em sua forma mais pura, não tem cheiro, cor ou gosto. O oxigênio também forma uma classe de compostos denominados álcoois, que podemos reconhecer pela presença desse grupo OH em uma extremidade da molécula. O etanol é o membro mais popular do grupo. Tem também o grupo das cetonas, onde o oxigênio aparece fazendo uma dupla ligação com o carbono. A acetona faz parte desse grupo. Daí aqueles que gostam de esmaltar as unhas sabem o quanto que ela é útil. A gente pode dizer que o oxigênio é o primo cheiroso da família. Quando descemos para o enxofre, aí a coisa começa a feder, literalmente. O enxofre forma grupos que são similares àqueles formados pelo oxigênio. Tem os tióis, que são meio que parente dos álcoois. Eles são caracterizados por um grupo SH em uma extremidade da molécula. É uma classe de compostos reconhecidamente fedidos. As tiocetonas são análogas às cetonas, só que inacreditavelmente mais fedidas. Quando se combina com o hidrogênio, nós temos o sulfeto de hidrogênio, o responsável pelo cheiro horrível dos ovos podres. Se chegasse perto do sulfeto de hidrogênio, nosso fedidômetro ia dar um sinalzinho bem fraco, mas nada muito sério. Além disso, o sulfeto de hidrogênio também é responsável pelo mau cheiro do pum. Não é sempre que ele está presente nos flatos. E quando ele aparece, bem, todo mundo já passou pela experiência de inalar um pum muito fedido. Ainda assim, o sulfeto de hidrogênio perfaz entre 0,001 e 0,0001 do volume total do pum. Isso é muito pouco para algo que fede tanto. Os culpados pela formação do sulfeto de hidrogênio estão no nosso intestino. Quando comemos algo rico em proteínas, como ovos, por exemplo, o nosso organismo começa a desintegrar essas proteínas no estômago. Mas proteínas parcialmente digeridas podem viajar pelo nosso intestino delgado e chegar ao intestino grosso, onde a microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, quebram as proteínas em aminoácidos e os aminoácidos em moléculas menores, usando a energia resultante desse processo para crescer e se multiplicar. Os aminoácidos que apresentam enxofre, a metionina e a cisteína, são processados pelas bactérias que liberam esse enxofre como sulfetos, tióis, amônia e ácido pirúvico. O sulfeto de hidrogênio é liberado pelas bactérias nesse processo, o que leva a puns muito fedidos. Por outro lado, esse trabalho das bactérias é muito importante para a nossa nutrição e saúde. Então não fique muito bravo com elas. Daí nós temos os tióis. E todos nós conhecemos um dos membros desse grupo, o etanotiol. Ele é adicionado ao gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, como medida de segurança, para que a gente possa identificar um vazamento de gás. A gente sabe o quanto eficaz ele é quando deixamos escapar um pouquinho de gás pela boca do fogão e o cheiro se espalha pela cozinha toda.
E olha que apenas meio litro de etanodiol é adicionado para cada 10 mil litros de gás liquefeito de petróleo. Apesar do mau cheiro, nenhum desses compostos está presente no nosso pódio dos fedores. O terceiro lugar entre os compostos mais fedidos do mundo vai para tioacetona. Ela é uma parente distante da acetona, aquela dos esmaltes de unhas, onde o oxigênio é substituído pelo enxofre. Se o nosso fedidômetro chegasse perto da tioacetona, ia com certeza soar o alarme vermelho. Para entender um pouco quão fedida é a tioacetona, a gente precisa contar a história de Eugen Baumann. Por volta de 1880, na Universidade de Friburgo, Baumann estudava tiocetonas, mais especificamente a tioacetona. Ele realizava uma reação onde sulfureto de hidrogênio, ácido clorídrico e acetona reagiam sob aquecimento e os produtos da reação eram destilados a vapor. Dentre esses produtos estava a tioacetona. Até aí tudo bem. A questão era que quando esses experimentos eram realizados na universidade, algo se espalhava pela cidade a uma distância de quase 8 quarteirões. O cheiro horrível espalhava o terror entre os moradores de Friburgo. As pessoas relatavam casos de náusea, vômito e até desmaios. O cheiro era tão terrível que quando os moradores percebiam que experimentos com tioacetona estavam sendo iniciados, eles corriam para frente da universidade, realizando manifestações contra o trabalho de Baumann e gritando palavras de ordem que pediam o término imediato das pesquisas com tioacetona. Até um processo judicial foi iniciado contra Baumann para impedi-lo de sintetizar o composto fedido. É preciso lembrar que não ocorreu um vazamento, não houve uma quebra de um frasco espalhando o fedor pelo ar. Os experimentos foram realizados em um arranjo fechado, pensado para que não pudesse escapar nenhuma brisa fedida para fora. O que aconteceu foi que nas conexões entre, por exemplo, um frasco e um tubo, uma quantidade muitíssimo pequena passou para fora e causou todo o alvoroço. Imagina então se tivesse quebrado um frasco e liberado uma quantidade grande de tioacetona pelo ar. Teriam que evacuar o país inteiro, provavelmente. Todos esses problemas acabaram forçando Baumann a abandonar suas pesquisas com a tioacetona e buscar ares mais arejados, por assim dizer.